tô na área porque o bate-papo gostoso de saúde vai começar comigo. Diz pra mim, como é que foi seu fim de semana, hein? Aproveitou um pouquinho mesmo dentro de casa? A gente tem que se cuidar, né? Tá friozinho. Conta pra mim agora no WhatsApp que aparece na sua tela se você gosta mais do inverno ou dos dias com temperaturas mais altas, do calorão. Eu já vou confessar que gosto mais do verão, do calor, porque no inverno eu sofro um pouquinho, viu? Eu tenho aquelas famosas ites, sabe? Bronquite, renite, e aí não tem como, porque eu acabo sofrendo bastante. Agora, se eu sofro com um frio, imagina a criançada, os bebezinhos, problemas respiratórios aparecem. E aí não tem jeito, é médico na certa. Mas calma que tem jeito sim, porque eu vou conversar com a doutora Tiara. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. O frio realmente às vezes acaba causando um desconforto nas crianças, principalmente nos bebês. Sim, principalmente os bebês, né? Os bebês não têm muita defesa, eles nascem com o sistema imune é, mais do que a mãe passou no fim da gestação e o que é amamentado tem um pouco do leite, mas ele vai adquirindo com o passar dos anos, né? Então, principalmente o bebê menor que 2 anos, a criança menor que 2 anos, né? Particularmente os menores de 1 ano aí são mais vulneráveis nessa época do ano, né? Quando a gente pensa em frio, a gente pensa em agasalho, né, para as crianças e principalmente para os bebês, deixar enrolar numa mantinha, caprichar nas roupas mais quentinhas. Mas o que a gente pode fazer além disso? Os cuidados principais, primeiro que com o bebê, o ideal nessa época do ano é que não se tenha visita, não se vá para conglomerados, né, lugares cheios de gente. Esse ano especificamente por conta do Covid, mas em qualquer A gente ano já nessa está de época do ano quarentena, né, doutora? já não é mesmo, mas em qualquer ano nessa época é uma época de restrição de visitas mesmo, né? As pessoas estão muito gripadas, resfriadas e podem levar, a pessoa fica levemente doente e o bebê pode ficar gravemente doente. Então, o ideal, né, é restringir contatos, né, excessivos com esse bebê. Então, só ali com os pais mesmo, se tiver um irmãozinho, né? Sim, aí eu falo assim, pessoas que vêm ajudar, né? Quando você tem um bebê novinho, às vezes você precisa da vovó, da titia, uma pessoa para auxílio, sim. Visitas sociais devem ser postergadas. Agora, doutora, eu falei de algumas doenças que os adultos têm bastante, eu sou uma vítima dessas doenças, são as doenças respiratórias. Elas também acometem as crianças e os bebês? Sim, sim, e com consequências mais graves, né? Quanto menor o bebê, menor a via aérea e pior, né, o quadro respiratório dele. Então, eles tendem a ficar bem mais graves do que crianças maiores e adultos. Porque o pulmão ainda não está resistente, não está formado, né, doutora? As vias aéreas são pequenas, na verdade, não é nem formação. A formação está normal, mas é muito pequenininho. Então, você pensa um calibre menor, mais secreção, mais difícil respirar, né? Então, as insuficiências respiratórias são muito comuns em bebês, quando ficam, às vezes, um simples resfriado mesmo, mas as bronquiolites, né? As gripes aí são graves. O que os pais devem fazer nesse caso, quando diagnosticar que a criança, né, já está com uma respiração mais ofegante ou está tossindo mais? O que deve fazer? Já procurar o médico ou deve tomar alguma medida em casa mesmo? Quadros respiratórios leves, né? Se o estado geral da criança está bom, ele pode só soro no nariz, analgésicos antitérmicos se necessários, né? Orientados pelo pediatra. E se prolonga um pouquinho, pode estar procurando centro de saúde ou o consultório particular, né? Para quem acessa. Agora, se começar a ter algum sintoma mais de cansaço, o neném, não, falando mais em bebês, né? O bebê não tá mamando, tá ficando com a boquinha roxinha, tá cansado, que a gente fala, né? Puxa as costelinhas. Aí Tem são aquela critérios de respiração gravidez. mais acelerada, né, doutora? Isso, mais ofegante, né? Aí ele deve procurar imediatamente um pronto-socorro.
Ô, doutora, a gente recebeu uma pergunta agora pelo nosso WhatsApp, até aproveitando, se você tem dúvidas, pode mandar a pergunta, que a doutora Tiara está aqui disponível para nos ajudar. A Débora, do bairro Cambuí, pergunta, ela tem um filho recém-nascido, ela pode deixar a criança um pouquinho mais isolada dos outros irmãozinhos, já que essa criancinha tem um irmão de 2 anos e às vezes pode ficar resfriado também? Na verdade, assim, eu falo que dentro da família conseguir isolar do irmão é complicado, até porque ele está recebendo um irmão em casa, está chegando, né, mais alguém na família. Se você restringir essa criança de ter contato com o irmão, você vai ter um problema sério aí. É A criança... novidade dentro de casa, né? Quem tem bebezinho novinho, recém-nascido, todo mundo quer visitar, todo mundo quer pegar. Nesse momento não é o momento ideal para isso, né? Mas a família, pelo menos, quer ficar perto dessa criança que acabou de chegar em casa. Sim, e mesmo o irmãozinho, né? Uma coisa que a gente não consegue restringir, o que a gente consegue é orientar a criança que evite ficar beijando, ensinar a criança que tem que lavar a mão antes de tocar no irmãozinho, né? Mas evitar esse contato a gente não consegue, né? São irmãos, é uma É coisa que não tem. impossível e não é muito indicado também, né? A criança também tem que ser cercada de amor, né? Ô, doutora, a senhora falou dos cuidados em lavar as mãos, é isso que a gente vem praticando, né? Desde que essa pandemia começou, essa descoberta aí dessa doença, né? Esse reforço com a higiene. Em casa, quando a gente tem criança, também esses cuidados devem ser redobrados? Por exemplo, lavar sempre as mãos? Sim, sim. A lavagem das mãos, assim, é sempre muito eficaz, lembrando que ela é melhor até do que o álcool. O álcool é substituto para quando eu não tenho uma torneira e um sabão para lavar a mão, né? Muitas vezes a gente está na rua e precisa mexer em alguma coisa e mexer no bebê, na criança, a gente passa o álcool, mas tendo água e sabão é a melhor coisa para a higiene. E deve ser feita frequentemente, né? Sempre que manusear o bebê ou a criança, depois da troca de fralda, antes da troca, na amamentação, deve ser constante. Agora, caso os pais estejam resfriados, que também é bastante comum nessa época do ano, né? O resfriado, a gripe, é importante usar máscara ou não precisa? Para não contaminar a criança ou o bebê? Sim, precisa, né? Porque a contaminação é por gotículas, né? Pela tosse, pela fala, né? Então, o ideal, quando você tem, né, o papai e a mamãe, ou o irmãozinho resfriado dentro de casa e vai pegar o bebê no colo, trocar uma fralda, amamentar, sempre que você tenha muita proximidade com esse bebê, o ideal é lavar as mãos, colocar a máscara quando você estiver muito próximo do bebê, Agora, tá? O ideal é recém-nascido, desculpa, doutora, pode concluir. o ideal é que use mesmo e que mantenha essa máscara sempre nesse manuseio Sempre do nessa hora, bebê. se estiver sentindo alguma anormalidade, né, em questão da saúde, se proteja para proteger seu filho, né, ou o seu parente. Agora, nessa época do ano, também por causa do frio, a gente costuma ficar mais fechadinho dentro de casa, fecha a janela, fecha a porta, e aí também pode ser um pouquinho perigoso, né? É melhor dar uma arejada ou não? Sim, sim, sempre importante reciclar esse ar, né? Então, entrar luz solar, abrir cortinas, inclusive bichinho, cortinas, junta muita poeira também, que é associada a muita parte alérgica, as crianças um pouco maiores. Então, é muito importante, o pessoal se fecha e acha que pode ficar dias fechado, né? De dia abrir, arejar, deixar entrar luz solar, né? Ventilar, né, doutora? Porque isso é importante também, esse ar renovado, né? É importante deixar, né? Principalmente a luz do sol, né? Em falar de luz do sol, é importante que também que os bebês tomem um pouquinho de sol. Tem uma recomendação para isso? Porque a gente fala tomar vitamina D. Tem uma recomendação para isso? Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que se reponha oral de qualquer forma, porque, assim, às vezes a gente não consegue uma exposição solar, dias muito frio, chuva, nublado, né? Mas o sol é sempre benéfico, né? Então, antes das 10 da manhã, depois das 3 da tarde, no máximo 15 minutos aí, é o tempo ideal de exposição solar dos bebês aí. A gente recebeu mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp, aproveitando para lembrar que você também pode mandar sua pergunta, se você não fez ainda. A doutora Tiara está aqui para responder e você também até pode sugerir outros temas aqui, que eu vou atrás das respostas. A Romilda, do bairro Taquaral, está perguntando que o filho dela sempre se sente cansado e também com tosse. Isso pode ser uma bronquite? Pode ser, mas existem outras coisas que podem diferenciar aí. É importante ela procurar o pediatra dela
para examinar o filho dela e olhar todo o histórico dele para conseguir descobrir por que ele cansa. Agora, doutora, eu já soube também que à noite colocar toalha molhada, um baldinho com água pode ajudar nesses casos. Por exemplo, a gente está vivendo um período de tempo seco, né, de estiagem. Isso, umidificar o ambiente sempre ajuda, né? Seja com umidificadores ou seja até com a bacia d'água mesmo, famosa da vovó lá no Aham. quarto, né? Acaba melhorando essa umidade do ar, né? Que resseca muito o nariz, acaba ficando seco, aumenta a tosse, aumenta a secreção nasal e pode complicar com doenças, né? Põe mais no cantinho da cama. Qual que é o local correto, assim, para colocar água no balde? Não tem lugar específico, na verdade, é porque essa água vai acabar evaporando e melhora a umidade daquele ambiente, né? E vale ou uma toalha bastante molhada também, encharcadinha, né? Funciona melhor na época do calor em relação à umidade, porque o calor faz evaporar mais essa água, né? Uhum. Então, funciona melhor na época do calor, mas é sempre válido. O que vale muito no frio é o soro no nariz também, que isso umidifica a via Ah, aérea. pingar um sorinho. Quantas vezes, doutor, é bom? É até para hidratar, né? Sorinho fisiológico é uma coisa que não faz mal, né? Não é medicamento. Então, assim, nessa época mais ressecada, 2, 3 vezes no dia, pode estar de manhã, no meio da tarde, à noite de novo, para dormir mais tranquilo, é sempre benéfico. Agora a senhora falou de um assunto importante, ressecamento. Também pode ter ressecamento na pele do bebê, né? O que os pais devem fazer? Passar um hidratante? Qual que é a recomendação? Ou não passar nada? Sim, pode, na época do frio, cuidado com banho muito quente, né? Nossa pele é muito sensível com os extremos, então, apesar do frio, a água muito quente acaba ressecando muito ela também. O ideal é que a temperatura seja morna, né? Um pouco mais quentinho, mas nada muito quente, né? Hidratantes. Crianças maiores são menos sensíveis. Para bebês, existem linhas específicas, sem cheiro, sem cor, que seu pediatra aí pode estar te orientando o que pode passar. Então não existe uma idade para começar a usar o hidratante, não. Desde bebezinho já pode passar. Pode, desde recém-nascido já pode usar. Agora, doutora, quem está em casa me assistindo sabe, quem teve bebê ganha presente muitos ursinhos de pelúcia. E aí pode ter ali também um risco, né, de juntar pó, poeira, e pode agravar algumas doenças. Se a criança tiver, o bebê pode ser predisposto, por exemplo, né, a rinite, a alguma alergia. Isso também tem que tomar cuidado, tem que estar atento. Sim, sim. Então, sempre lembrar, principalmente os que têm alergia às ites, que você disse aí, né, os atópicos, a gente tem que ter muito cuidado com pessoas fumantes dentro de casa, cortinas, tapetes, bichinhos de pelúcia, tudo isso, assim, o fumante tem que fumar longe da criança, de preferência fora de casa. O ideal é largar, tá, gente? A doutora está sendo delicada, mas pare de fumar, né, doutora? O ideal é que pare, né? Mas a gente sabe que é difícil. Se não for possível, o ideal é que seja fora do ambiente da casa, né? Agora, doutora, quem tem animal em casa, como é que faz, hein? Também, nesses atópicos aí, os pelos dos animais podem ser determinantes, né? Então, precisa, se tem o bichinho e tem a criança que tem alergia, realmente o bichinho tem que ser mantido fora do ambiente da casa mesmo, porque quem tem bichinho sabe que eles vão largando pelinho onde eles passam, né? Então, sempre também separar, e a limpeza da casa, né, doutora? Também tem que ser sempre constante, né, para não juntar poeira, como eu disse. Passar um paninho úmido. E sim, e quem tem alergia sabe que o ideal não é varrer, porque levanta muito poeira, piora, né, e gruda uma nos boa ambientes. dica, hein? Não é para varrer, né, doutora? Higienizar com um pano úmido, né? Então, a gente passa pano para limpar e não varrer. E a higiene dos tapetes, cortinas e bichinhos frequentes. Então, tem que lavar bichinhos e tem mínima quantidade, né? E ter essa higiene frequente aí. Agora, doutora, eu quero falar de um alimento poderoso que é o leite materno. É o melhor remédio para quem está dando os primeiros passos pela vida, quem está começando a caminhar, não é? Sim, sim, isso não tenha dúvidas, porque o bebê, como eu disse lá no comecinho, que ele não tem muitas defesas, né? E parte é passado pela imunoglobulina do próprio leite materno, quer dizer, ele acaba tendo uma proteção extra aí, o bebê que mama no peito, do que os bebês que acabam não tendo essa oportunidade. A gente E vê até que qual? eles...
E até qual idade que a criança deve ser amamentada pelo peito? A amamentação exclusiva, sem oferecer mais nada, é recomendada até o 6º mês de vida e orientada com alimentos no mínimo até 2 anos, mas pode seguir até enquanto a mãe desejar. Isso eu falei alimento rico porque evita uma série de doenças, né, doutora? E ajuda na formação da criança. A gente pode citar alguma dessas doenças que o leite ajuda a prevenir? Não, além das doenças tipo as respiratórias mesmo, né, que doenças previnem mais, a gente sabe que é associado a menos riscos de obesidade na vida futura, né, de hipertensão, o neném amamentado tem menos risco de uma série de coisas. Então, eu sempre brinco que é um investimento na vida da criança que está nascendo ali, né? É a primeira poupança, né, doutora? Exatamente. E é um momento prazeroso entre mãe e filho, né? É o momento deles ali. Sim, é um momento só de mãe e bebê, né? Ninguém consegue estar nesse lugar sem ser eles dois. Agora, doutora, a mulher que não tem muito leite, como é que ela faz para não deixar também de dar esse nutriente tão importante para o filho? Aí precisa, algumas mulheres não conseguem ficar totalmente amamentando em seio e recebem uma fórmula láctea, né, de partida, que é um leite de vaca modificado para chegar o mais próximo possível do leite materno, né? Então, e algumas, por vários motivos, não conseguem amamentar e seguem com a fórmula, tá? Então, eu sempre falo também que a amamentação ideal é aquela em que mãe e bebê estão bem. Então, o ideal seria a amamentação, mas nós estamos no mundo real e os bebês ficam bem, né? Também seguem bem com suas fórmulas. Agora, e quem tem leite a mais em abundância, o que que faz, hein? Não, nós lá na maternidade temos um banco de leite, pode entrar em contato, a gente aceita a doação e é usado nos nossos prematurinhos lá na UTI, né? Então, às vezes tem bebê de 1.000 gramas lá, esses outros leites são mais complexos para digestão, né? O ideal é o leite materno, que é rapidamente absorvível, e aí, às vezes, a mãe dele, por algum motivo, não tem a quantidade suficiente para ele. Então, o leite da doadora ajuda a amamentar esses prematurinhos que a gente tem lá. Em quais condições a mãe pode doar leite? Ela tem que estar saudável, né, doutora? Obviamente. Sim, tem que entrar em contato lá com o banco de leite, tem uma série de exames de pré-natal mesmo, que eles vão checar se está tudo ok para poder doar. Até aqueles potinhos de vidros, né, doutora? É importante para a maternidade também, para armazenamento do leite, né? Às vezes fica em falta. Sim, eles aceitam inclusive doação dos potinhos para quem tiver aqueles de vidro com tampa de plástico, que é onde é feito o armazenamento do leite da doadora para encaminhar até o banco de leite, né? Eu sei que a gente está vivendo uma época de quarentena, né? Mas eu queria falar um pouquinho da prática de exercícios, de atividades que colocam as criancinhas maiorzinhos para se mexerem. Isso é importante também para o desenvolvimento. A gente não está podendo muito fazer coisas fora de casa, mas é importante que a criança se mexa. Sim. É recomendado que eles tenham pelo menos 1 hora por dia, aí as crianças maiores, por exemplo, 6, 7 anos ou mais, no mínimo 1 hora de atividade física vigorosa por dia, né? Então, não é academia, nada, depois para andar de bicicleta, jogar bola, andar com Brincar cachorro. na rua, Realmente. larga o videogame, né, doutora? Exatamente. E eu fiquei em dúvida de uma questão também, doutora, dos recém-nascidos, dos bebês, aliás, não dos recém-nascidos, dos bebês, com a alimentação. Vai ter uma hora que já pode introduzir alguns alimentos como frutas, a famosa papinha. Que momento que a mãe já pode introduzir isso, além do leite, ou combinar com leite, ou só já a comidinha? Aí é sempre combinado, né? Seja o leite materno ou o outro leite, ele continua ainda sendo importante dos 6 meses até 1 ano, principalmente. Mas a partir do 6º mês, se o neném tiver alguns sinais de prontidão que a gente fala para início dessa alimentação, a partir do 6º mês de idade é iniciado a frutinha e a papa de legumes. Exercício físico, leite materno, comida saudável e vacinação em dia, né, doutora? Tem que manter a carteirinha em ordem. Claro, claro. Tem que fazer vacinas. Vacinas protegem contra doenças que são graves, né? E é uma picadinha ali que ajuda o desenvolvimento saudável dessa criança, né?
Lembrando agora, nessa época do ano, inclusive, que a vacinação da influenza, né, está aí, e as crianças entre 6 meses e 5 anos devem receber a dose, qualquer um pode receber, mas no centro de saúde, é de 6 meses a 5 anos, né, e que não justifica a quarentena não levar a fazer, né? Tem que ir, né, doutora? Estão separados, está seguro chegar na região da vacina para fazer essa vacina na criança. Doutora, muito obrigada pelas orientações, muito obrigada pela participação da senhora aqui no Câmara Total e obrigada a você que ficou comigo até agora. Tá com saudade? Calma, que quarta-feira eu tô de volta com mais novidades. Enquanto isso, manda um WhatsApp para mim, diz o que você achou aqui da nossa participação, minha e da doutora, e se você tiver mais dúvidas é só mandar. Até quarta-feira, tchau!